Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, meus amigos de caminhada, aprendizes do Evangelho. Como é bom fazer parte deste elo do bem. Essa semana toda nós falamos da importância da família para nosso aprimoramento espiritual. Nós falamos sobre os conflitos familiares, das famílias que se veem, que se querem bem e se encontram através das diversas reencarnações, e das famílias que também vêm juntas para sanar desavenças. Existem conflitos que nós carregamos que são resgate do passado. Aqueles parentes difíceis que são, com certeza, antigos adversários reunidos na nossa família pela lei de causa e efeito. Mas é dentro desta família, meu caro ouvinte, meu caro irmão, que é também uma escola de virtudes. O lar serve para exercitar a nossa paciência, a renúncia e a tolerância diária. Com certeza, nós praticamos esse amor incondicional, porque o pior para o ser humano é o orgulho. Você é muito orgulhoso? Você se acha orgulhoso? Então, vamos parar com isso. Vamos vencer a barreira do orgulho com quem está próximo. É o primeiro passo para a nossa evolução. Você sabia disso? O que adianta a gente ser orgulhoso? Com ela eu não vou falar. Essa pessoa eu não quero na minha casa. Ela vai estar lá na festa da família? Eu não vou. Gente, para com isso. E as outras todas pessoas que você ama, que você gosta, e a oportunidade que você está tendo de estar bem com essa pessoa. Eu digo sempre que se a gente não consegue amar, pelo menos neutralizar, não desejar nada de ruim e colocar aquela pessoa nas nossas preces. Isso também é um bom hábito. Praticar a paciência. Quando estiver à frente daquela pessoa e aquela pessoa estiver lá naquele momento de fúria, no seu dia de fúria, porque todo mundo tem um dia que é o seu dia de fúria, né? Que a gente não acorda bem, que a gente começa a falar um monte de besteira, mas é nessa hora que aquelas pessoas que nós convivemos é que praticam a paciência. Então, o dia que eu acordo mais zangado, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, meu filho, ele vai ter uma paciência maior comigo. E naquele dia que é o meu marido que acorda mais zangado e rabugento, eu vou ter aquela paciência e assim vai equilibrando o nosso relacionamento familiar, para que a gente não haja rompimento de elos. O nosso evangelho também é uma ótima remédio para que a gente tenha na nossa família esse amor, esse carinho. O perdão, gente, você gosta de ser perdoado quando você faz uma besteira? Ou quando você fala uma coisa que não devia? Ou quando você tem um ato que foi maior do que você fez involuntariamente, você praticou, mas você queria tanto que aquela pessoa te perdoasse? Se coloque no lugar do outro e perdoe. O perdão liberta quem perdoa e quebra esse ciclo de ódio entre as almas. Já pensou? Você ficar tudo bem, zerou, e você na próxima encarnação, você não ter mais que vir arrastando essa corrente do seu orgulho? Olha que maravilha seria!
Ore pelo familiar difícil. A gente já falou aqui essa semana. Orar por quem a gente não consegue ainda ter uma relação de equilíbrio. Oh, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, ilumine essa pessoa para que eu consiga neutralizar, que eu não consiga mais ter pensamentos de ódio, de rixa, de vingança. Eu não quero mais ter isso dentro do meu coração. E aquela pessoa, por sua vez, vai recebendo essas doses homeopáticas de prece e ela também vai se neutralizando referente a você. Isso é bom? Mudar a nós mesmos. Não espere que a mudança do parente mude sua reação diante das provocações dele. Quanto mais ele te provoca, mais você se cala, mais você se mantém em prece e assim vai neutralizando, acabando esse ciclo aonde vocês não conseguem se entender. Com a prática do amor. Gente, só o amor vence, só o amor cura, só o amor liberta. Que sejamos nós a ter esse amor em abundância e praticar esse amor e doar esse amor. Vocês estão entendendo? Mas é fácil. Não é fácil. Eu falei a palavra fácil em algum momento? Eu falei que não era complicado? Eu falei que a gente tinha que ser dócil simplesmente por ser dócil? Claro que não. É um exercício, é uma prática. Eu vou aprendendo cada dia esse passo a passo de como fazer um melhoramento espiritual. Quem vai me ensinar? Esse que vos fala, que é a evocação da Ave Maria, o Evangelho no Lar. E entender que o Espiritismo diz sobre laços de parentesco por reencarnação. Pega lá o Evangelho, veja lá, laços de parentescos por reencarnação. Veja o Livro dos Espíritos. Você vai entender mais. A partir do momento que a gente compreende, a gente aceita. E quanto mais eu aceito, mais fraterno, mais amoroso, mais calmo, com mais humildade. Eu vou ser mais humilde, eu vou ser mais generoso. Porque eu vou saber lidar com essa mágoa, eu vou saber trabalhar esse ressentimento segundo a doutrina espírita. E não vai ser maravilhoso? Quando eu compreender mais, quando eu exercitar mais. Gente, tem mais vantagem naquele que se cala do que naquele que revida. Eu encontro mais serenidade e mais calma na minha vida quando eu sou o que se cala, quando eu sou o humilde, quando eu sou aquele que oferece o amor, aquele que abraça, aquele que consegue se achegar junto com aquela pessoa que é muito, muito reativa. Eu tenho gente na minha família que é muito reativa. Tudo para ele é um parto. Mas eu vejo que a amorosidade quebra essa pessoa. E eu tenho certeza que você vai conseguir. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Relicário de Luz, Autores Diversos, por Francisco Cândido Xavier. Romance, leitura 19. Disse a vaidade ao homem: goza o dia, a morte é cinza e nada eternamente. Mas disse a fé: trabalha humilde e crente, no seu pulcro a verdade principia. O homem, porém, colado à fantasia, aliou-se à vaidade impenitente e oprimiu e gozou, buscando à frente
a mentira do orgulho que o seguia. Mais tarde veio a dor e disse: escuta. O homem, contudo, abriu-lhe fogo e luta, recusando-lhe a voz serena e forte. Mas a dor abraçou-lhe o sonho e a vida, e o rei da sombra, de alma consumida, desceu, chorando, aos cárceres da morte. Antero do Quental. Minha gente, é muito fácil eu levar a vida de maneira alegre, feliz, não me atendo à dor do outro, não me importando se está chovendo ou se está fazendo sol, pois o importante é que eu tenho a minha casa, que me protege, que eu tenho meu dinheiro no banco, que eu tenho tudo o que preciso, e o que importa se o outro não tem. E muitos de nós, nesta fantasia, nesta ilusão de que a vida é somente para a nossa própria felicidade, vai se levando de maneira inconsequente a vida. E no passar dos anos, como se fossem minutos, nos vemos à frente da morte. E aonde entra toda essa maneira de conduzir a vida, quando a mentira do orgulho apenas nos guia para uma história de fato não muito feliz. A dor que sempre está a anunciar que precisamos parar, que precisamos meditar, ela nos alerta que a vida não é apenas uma história divertida. A dor vem para nos ensinar que a luta deve ser constante e devemos ser fortes. Por isso tudo, nós que aqui estamos, devemos evitar as sombras, devemos evitar o orgulho, a vaidade, pois um dia podemos, chorando, partir desta vida aos cárceres da morte, aonde não teremos nenhuma regalia e nenhuma felicidade, pois fomos alertados pela dor que o importante é o amor ao próximo, é estarmos em comunhão com a grande família terrena e estarmos em sintonia com a família universal. Vamos pensar sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço todas as doações que estão chegando no nosso bazar, que tanto nos ajuda. Muito obrigada. Agradeço a sua colaboração financeira, também nos ajudando a honrar com nossos compromissos, com os nossos colaboradores e impostos. Sua ajuda é muito importante. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Não importa a quantia, o importante é mantermos a frequência. E assim a assistência continuará o teu trabalho com as nossas vovós. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração.
será neste domingo, dia 16 de agosto, o nosso almoço fraterno. Você vem? Eu tô te esperando, hein? Não deixe de comparecer. Você vai amar e juntos ouviremos aquela música ao vivo, brincaremos com o bingo e teremos muitos sorrisos. Lembre-se, você já é parte desta festa. Você pertence à família Paulo de Tarso. Compareça às nossas atividades aqui da casa também, colaborando com 1 quilo de alimento. Lembre-se, quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos. É só chegar aqui no nosso auditório. De 3 às 4, quarta-feira, também teremos essa semana a palestra no nosso auditório, aqui dos nossos irmãos do Jeide. Chegue 4h10, assim, até as 5h30 será a palestra. Lembre-se, quinta-feira, o Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião do luto, com a nossa psicóloga Seira, de 2 às 3 da tarde. Não se atrase. Chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de agosto desta semana. Quem será? Vamos lá. André Luiz Moreira de Barros, Leonardo José Correia Pinto, Marina Fernandes Magalhães. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus ilumine muito a sua vida. Fique com Deus. Mais um, Norma Barbosa Lins. Também parabéns, que Deus ilumine muito. Não deixe de comprar o seu bolinho, chame as pessoas que lhe amam e vai ser um dia muito animado, muito festivo. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos aos alimentos não perecíveis, tão importantes para as nossas vovós aqui da casa. Você pode ajudar com arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau como farinha láctea, maisena, mucilon, aveia, biscoito creme crack e maisena. Também precisamos de óleo de cozinha. Se você puder também nos ajudar com os produtos de limpeza, será muito bem-vindo. O cloro, sabão em pó, pode caprichar, gastamos muito. Detergente de pia, desinfetante, papel higiênico, sacos de lixo de 200 litros e 100 litros. Você não pode trazer até aqui esses itens, mas gostaria de nos ajudar depositando na conta do Banco do Brasil ou Santander? Então anote a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9, conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o CNPJ 34 022 756 000153. Nós também temos o Pix do Santander. Gostaria de anotar? 21 99 83 69 710. Gostaria da conta do Santander? Então anote, por favor, a agência e conta corrente. Agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria
e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura. Elas vão adorar. O nosso horário para estas atividades é de 3 às 5 da tarde. Se você quiser proporcionar um momento festivo, anote o nosso contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Anote, por favor, 21 2462 5176. Você sabe que a gente fica aqui na Ilha do Governador? Isso mesmo, o nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço, a Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato da nossa sala, 3190-3873. Por esse contato, por esse número, você pode passar o nome para a prece ou agendar a sua visita para sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Você gostaria de passar um e-mail com o nome da prece ou para o nome do aniversariante? Lembre-se, mandar o nome do aniversariante pelo menos um mês de antecedência. Então anote, por favor, nome para a prece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as fotos aqui das nossas festividades? Então vá lá, siga a gente no Instagram. Nós teremos muito prazer em ter a sua presença. Já ia esquecendo, quando você entrar no canal do YouTube, muito importante, dê o seu like, faça um comentário, ative o sininho. Isso também é muito importante para a gente, ok? Então, o nosso endereço do Instagram, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações.
Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E, praticamente terminando o capítulo, nós estamos nas mensagens dos Espíritos. Nós vamos estudar a mensagem 19, que tem por título Benefícios Pagos com a Ingratidão, a mensagem do Guia Protetor em São 1862, e uma mensagem de São Luís, a número 20, que tem por título Beneficência Exclusiva. O nosso irmão Guia Protetor diz o seguinte: que deve-se pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixem de praticar o bem para não topar com os ingratos? A gente escuta muito isso. Eu não ajudo ninguém porque ajudo e só recebo ingratidão. Tem muita gente que pensa assim. Diz ele: nesses que pensam assim, há mais egoísmo do que caridade, visto que, para fazer o bem, apenas para receber demonstrações de reconhecimento, é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então está mostrando que quem age assim é muito mais egoísta do que caridoso, porque na realidade ele condiciona a sua caridade a um voto de reconhecimento, para excitar o seu orgulho, a sua vaidade. Então, essas pessoas, no fundo, são egoístas. Há também o orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá um apreço àquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a que tem fizerdes o bem, não vou-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Exatamente, nós podemos estar sendo testados. Quando pensamos que vamos receber algum muito obrigado, algum rapapé, porque fizemos ajuda a alguém. É um teste para saber a quantas andas o nosso orgulho e a nossa vaidade. Como eu disse já nos outros programas anteriores, nós temos que praticar a caridade no automático. Nem nós estamos percebendo o que estamos praticando, como disse o Cristo. Nem a minha mão direita vai saber o que fez a mão esquerda. É no automático. Não está buscando nada em troca, não está buscando que ninguém veja, nada. É o nosso jeito de ser, praticar a caridade, sentir piedade. Então nós temos que ser assim na nossa natureza. E sabeis, porventura, se o beneficiado momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Felizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós, não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu matório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não rara buscando uma vida de dedicação ao seu benefeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem.
Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede reviver para chegardes a Ele. A gente não sabe quem é aquele a quem nós estamos ajudando e nós não sabemos aquele que também nos ajuda, gente. Então não vamos esperar nada em troca, vamos fazer porque é o bem. Como dizia minha mãe, fazer o bem é gostoso, dá um gosto bom na nossa alma fazer o bem. O único motivo para a gente fazer o bem é porque a gente se sente bem. Não importa se reconhece, se não reconhece. Isso é que nós temos que ter em mente. No item 20, beneficência exclusiva, é uma mensagem de São Luís respondendo à pergunta de Kardec. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Muita gente pensa isso. Só vou ajudar se for dentro dos meus amigos. Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual é a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. Isso aqui foi cirúrgico. Eu gosto sempre de comparar o seguinte: quando nós estamos no sufoco, dependendo de um bombeiro para vir nos ajudar no incêndio, no desabamento de propriedade nossa, ou quando sofremos alguma coisa na rua e vem o pessoal, os paramédicos do SAMU nos atender, eles perguntam qual é a nossa religião, perguntam qual é o nosso partido, qual é o time de futebol que a gente torce. Não pergunta, ele atende. Ele atende. Não quer saber. Então nós temos que agir assim. Se precisa de nós, vamos atender. Não precisa saber se é assim, se é assado, se pensa assim, se pensa diferente. Não interessa. Está precisando é seu irmão. Inclusive, se for inimigo, Jesus mandou amar o inimigo. Então não faz menor sentido fazer castas exclusivas para receber nossa ajuda. Se fizermos isso, essa nossa ajuda vai realmente ser bom benefício para aquele que recebe. Mas não vai trazer para nós nenhum benefício perante Deus, gente. Seu raciocínio lógico nos leva a essa conclusão. Então, vamos pensar nisso com calma, bem, e ficando por aqui, desejando a vocês todos muito boa noite e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura 27. Pacificar. Não perturbe, tranquilize. Não grite, converse. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não se irrite, sorria. Não fira, balsamize. Não se queixe, compreenda. Não condene, abençoe. Não exija, sirva. Não destrua, edifique. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a quem pertencemos começa de nós. E continuemos com o nosso programa.
incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Rodrigo Soares Melo, Lívia Alves dos Santos, Castilho Melo, Gabriel Pereira Melo, Marli Alves dos Santos Castilho, Ranieri Alves dos Santos Castilho, José Carlos de Castilho, Jéssica de Souza França, Allan Kardec Bom Gosto, André Luiz Bom Gosto, Eliandre José Bom Gosto, Maria Alzete Sório Tavares, Emerson Brito, Sandra Vanderleia de Moura Reis, Leonardo Danton Helva Sampaio, Arthur Luiz Tuleski, Mainara Stephanie Rodrigues Santos, Laisa Janaína Rodrigues Santos, Isaac Salcedo Rodrigues Santos, Sandra Vanderleia de Moura Reis Nascimento, Sidney Ribeiro da Silva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Mauro Fonseca Soares Pinto, Leonardo Helva Sampaio, Sandra Vanderleia de Moura Reis, Maria Helena Lopes Norte, Marcelo Lopes Norte, Ana Paula Lopes Mascarenhas, José Carlos de Souza, Jorge Cardoso, Leandro Passos da Silva, Josefina Branco Cardoso, Leonildes Rezende, Nilson Vátimo dos Santos, Valdir Walter dos Santos, Vanessa Basto Martins, Orlando Rodrigues, Luiz Antônio Fonseca Rodrigues, Cátia Fonseca Rodrigues, Rosilda Colasso Simões, Cristiano Alves Santiago, Sérgio Moraes de Souza. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra, quase impenetrável, serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento de cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, isso acontece porque vivem esquecidas de que a direção da vida entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil. Entretanto,
nos braços do bom lavrador, é precioso instrumento na garantia do pão. O pântano em si é pestilência e ruína. Contudo, se recebe a assistência do pomicultor, dá lugar a vegetais que enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública é resíduo destinado à lata de lixo, mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustentam o progresso. Se contamos exclusivamente conosco, na realidade, somos meros átomos pensantes. Todavia, se aceitamos a direção de Jesus para a nossa vida, cada experiência ser-nos-á indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procura imantar-se com o Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Meu companheiro de todas as tardes, não te consideres tão somente pelo que és. Vejamo-nos em companhia do Cristo Jesus, para que o Senhor esteja em nós. O zero à esquerda do número será sempre nada, mas à direita do algarismo é valor substancial em ascensão crescente para o infinito. Lembremo-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Senhor e Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.